A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem trouxe a Sagrada Escritura, vamos abrir aí na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Gálatas, capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-se no zelo pelas tradições paternas. Continuemos um pouco mais. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvia dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Palavra do Senhor. Então, esse nosso primeiro encontro vai ser introdutório. Eu quis iniciar com essa citação do documento Dei Verbum. É um documento, não é, do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina. E no número 12, a Dei Verbum diz: já que Deus nas Sagradas Escrituras falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos de fato quiseram dar a entender
e aprouve a Deus manifestar por suas palavras. Vejam, as Sagradas Escrituras, ou melhor, Deus falou nas Sagradas Escrituras, então o autor primeiro, o autor por excelência da Sagrada Escritura é o próprio Deus. É Ele quem inspira. Mas vejam aqui esse detalhe importante. Falou através de homens e de modo humano. Isso aqui é importante a gente ter claro. A Sagrada Escritura não caiu prontinha do céu. A Sagrada Escritura não foi escrita por Deus lá no céu e Ele jogou como um raio para a terra. Não. Ele inspirou homens que escreveram, esses homens são chamados de agiógrafos, e eles escreveram com uma linguagem humana. Então, quando nós pegamos a Sagrada Escritura, nós não devemos nos esquivar daquilo que é próprio de uma linguagem humana. Ou seja, na Sagrada Escritura nós encontramos diversos gêneros literários, nós encontramos dados históricos, nós encontramos também limitações do conhecimento do autor, do conhecimento histórico, científico do autor. Por exemplo, se a gente pega o livro do Gênesis, para entender essa limitação do conhecimento, se vocês lembram bem, lá no autor do livro do Gênesis, no primeiro capítulo, se diz que primeiro Deus criou a luz, e depois que Deus criou um astro para governar o dia, que é o Sol. Pelo conhecimento científico atual, nós sabemos que não existe outro astro que forneça a luz senão o Sol. Seria aí, portanto, uma contradição? Seria aí, portanto, uma mentira? E não é. O que nós estamos é diante de um conhecimento limitado do agiógrafo. Quem costuma acordar cedo sabe que primeiro o dia fica claro e só depois é que aparece o sol. Primeiro vem a aurora, primeiro vem a luz e só depois é que o sol aparece. Hoje nós sabemos que aquela luz primeira já é uma luz solar, mas nós não podemos forçar o agiógrafo a compreender isso. Então, há um erro científico, sim, mas não há uma mentira. Aqui é importante fazer a distinção. Mentira é quando eu tenho conhecimento e fraudo e modifico a informação para enganar o outro. A intenção dos autores sagrados não é enganar, não é mentir, mas eles, como são autores humanos, estão sujeitos a erros, que é quando a pessoa não tem a intenção de enganar, mas é a limitação do seu conhecimento. E contudo, ainda que na Sagrada Escritura possam existir erros científicos, erros históricos, imprecisões de dados, a Sagrada Escritura, melhor dizendo, não erra naquilo que é essencial à salvação. E aí é onde nós chegamos ao ponto importante. Quando nós nos deparamos com a Sagrada Escritura, nós devemos ter clareza a isso, que ela foi escrita por homens e valendo-se de elementos humanos, e o trabalho de quem quer entender a Sagrada Escritura é precisamente conhecer toda essa dimensão de gênero literário, de dados históricos, de dados científicos, e assim por diante, para, como que retirando essas camadas, encontrar aquilo que se chama de ipsíssima verba Dei, ou seja, a palavra de Deus mesmo. E isso é que é essencial. Vejam, a Bíblia, a Sagrada Escritura, não erra ao transmitir o essencial à nossa salvação. Voltemos ao livro do Gênesis. Nós encontramos esse erro científico? Sim, encontramos.
mas a Sagrada Escritura não erra quando diz que quem criou todas as coisas foi Deus. Não importa se foi numa semana, se foi por meio de um processo evolutivo, se foi com um Big Bang, não importa. Hoje a igreja, João Paulo II disse isso, não importa como. O que importa, o que é essencial, o que é palavra de Deus Deus está na origem de todas as coisas. Como se deu, aí cabe à ciência estudar, averiguar e saber. Mas a origem de todas as coisas é Ele. E, portanto, o trabalho que nós fazemos para entender e anunciar a palavra de Deus é precisamente este: compreender todo o contexto que está por trás do texto. E assim, nós não poderíamos iniciar a reflexão sobre a Epístola aos Gálatas sem antes termos essa clareza, sem antes sabermos o que está por trás, o contexto, sem entendermos o que é, por exemplo, uma epístola. Quem é o autor dessa carta? Nós precisamos ter isso para podermos averiguar bem e entender melhor a mensagem salvífica que esta epístola quer nos transmitir. Pois bem, antes de tudo, os autores, os estudiosos, não questionam a autoria da Epístola aos Gálatas. Todos acreditam e confirmam que esta carta é de autoria de São Paulo. Mas quem foi São Paulo? Vocês ouviram, não é, no início dessa nossa formação, o trecho onde São Paulo fala de si mesmo, não é, do processo de conversão, depois do processo de se tornar um evangelizador, um anunciador da palavra salvífica de Jesus Cristo. Saulo, como era chamado entre os judeus, nasceu em Tarso, na Cilícia, atual território da Turquia. Modernamente, Tarso fica no que hoje nós conhecemos como Turquia, entre os anos 4 e 5 depois de Cristo. Embora não tivesse nascido na Terra Santa, era judeu descendente da tribo de Benjamim. Aqui um dado curioso: Paulo, no caso, foi contemporâneo de Cristo, mas ao que tudo indica, Paulo não teve acesso, não teve contato com Jesus Cristo enquanto esteve entre nós. Como de costume, entre os judeus da diáspora, Paulo tinha um nome hebraico, Saulo ou Saul, pelo qual era chamado pelos judeus, e o outro em latim, a língua oficial do Império, Paulus, pelo qual era conhecido entre os pagãos. Desde cedo, Saulo foi educado na lei judaica e ainda jovem, enviado pelos pais para ser instruído por Gamaliel, um mestre do grupo dos fariseus. Por profissão, era fabricante de tendas. Então vamos lá, quais são aqui os elementos importantes que vocês têm que destacar e guardar bem no juízo? Primeiro, que Paulo é um judeu da diáspora. Esse dado aqui é importantíssimo. Nós não estamos falando, portanto, de um judeu que vivia, que cresceu ou que nasceu na Terra Santa. Ele é um judeu, como vocês sabem, ao longo dos séculos os judeus foram migrando para outras terras, desde as expulsões da terra, as expatriações com o Império Caldeu, mas depois outras perseguições dos gregos e assim por diante. Os judeus foram se espalhando, foram se expatriando. E assim, Paulo não nasceu na Terra Santa, embora ainda novo tenha sido enviado para ser ensinado pelo fariseu Gamaliel, um dos expoentes, não é, nesse quesito do conhecimento farisaico. Então, esse é o primeiro dado importantíssimo, porque quando nós falamos em judeu da diáspora,
nós estamos pensando em um homem que passou por outros processos culturais. E um processo cultural importantíssimo é a língua. Vejam, Paulo, portanto, não fala hebraico. Isso aqui vai ser importante. Paulo fala grego, como os judeus da diáspora. Portanto, Paulo está inserido naquilo que se chama de processo helenizador, antes no Império Grego, mas aqui no Império Romano, esse processo romano cultural, que também bebeu um pouco do processo grego. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara para nós é: Paulo é um judeu da diáspora. A segunda coisa é que Paulo é um fariseu. Então, veja, ele foi educado por Gamaliel. Então, o farisaísmo, na sua teoria, na sua ideia, é uma coisa muito boa. A tentativa dos fariseus é de fazer com que a lei seja cumprida. Entretanto, eles enrijeceram de tal forma a lei que nem mesmo eles conseguiam cumprir. Só para vocês terem uma ideia, existe o Talmud rabínico, não é? Com 613 prescrições, 613 preceitos. Desses 613, a grande maioria são proibições. A grande maioria. Então, veja, a ideia é boa. A ideia é de fazer com que o povo volte à fidelidade. Entretanto, o modo como isso se desenvolveu pelos fariseus se tornou terrível. A lei deixou de ser causa de libertação e se tornou um instrumento opressivo na vida do povo. Quem está participando das missas deve estar lembrado, não é? Jesus chamando os fariseus de hipócritas, dizendo que eles são sepulcros caiados, justamente por isso. Eles têm a ideia boa, mas a execução dessa ideia é terrível. Então, o fariseu Paulo é um fariseu. Esse é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto é que Paulo é, por profissão, um fabricante de tendas. Isso aqui vai ser importante porque existem comunidades onde Paulo dirá que sobreviveu do seu próprio trabalho, certo? Vejam, Paulo diz que ele poderia muito bem viver do Evangelho, mas ele não fez isso. Ele viveu a partir do seu esforço. E aqui nós vemos de novo uma compreensão da sua cultura. Para os judeus, aquele que evangeliza viver da evangelização era normal. Para os gentios, não. Para os gentios, os pagãos, Paulo deveria trabalhar para se sustentar. Então aqui está também por trás um pouco desse caldo cultural. Então esses 3 pontos vocês devem ter na cabeça, porque vai ajudá-los também a compreender um pouco mais sobre a figura de Paulo. Voltamos àquela questão, o primeiro ponto importante. Olhando para Saulo e tantos outros judeus que viviam na diáspora, vemos como Deus, em sua infinita sabedoria, foi preparando o terreno sobre o qual lançaria a semente do Evangelho. Esses judeus haviam perdido a capacidade de compreender as Escrituras no hebraico antigo, lidas por eles apenas em grego, numa tradução conhecida como Septuaginta. Na região da bacia mediterrânea, portanto, havia tanto um povo preparado por Deus mediante a religião judaica, quanto uma língua, o grego, que permitiria no futuro, por ser a língua franca da época, a evangelização dos gentios. Como nós veremos daqui a pouco, a evangelização de Paulo vai começar justamente nessa região da chamada bacia mediterrânea. Então vejam, como eu disse há pouco, uma das peculiaridades do fato de ser Paulo um judeu da diáspora é a língua. Vocês viram aqui esse termo da escritura em grego, chamada também de Bíblia dos 70
ou Septuaginta. Com esse processo helenizatório, o hebraico foi se perdendo. Primeiro porque o hebraico é uma língua oral, é transmitida de pai para filho. Depois, pela própria imposição cultural. Então, diante desse processo todo, não fazia muito sentido ficar com uma língua de um grupo, sendo que o império fala outra língua. Então, o hebraico foi se perdendo no tempo, de sorte que as escrituras antigas foram traduzidas para o grego, segundo uma tradição, por 70 sacerdotes, por isso Septuaginta, por 70 homens. E essa escritura, o Antigo Testamento, foi inclusive usada pelos cristãos dos primeiros séculos. Aqui, me permitam abrir um parêntese, é uma curiosidade, mas acho que vale a pena. É por conta disso que a Bíblia católica difere da Bíblia protestante. Vocês sabem que a Bíblia protestante tem 7 livros a menos, não é isso? E a diferença é por causa disso. O que foi que aconteceu? Como o cristianismo estava se expandindo e a Septuaginta era de uso comum, lá no final do primeiro século, início do século II, os judeus convocaram um sínodo chamado Sínodo de Jâmnia. E eles colocaram alguns requisitos para a canonicidade dos livros do Antigo Testamento. E entre esses requisitos esses livros tinham que ter sido escritos em hebraico, deveriam ter sido escritos na Terra Santa e deveriam ter sido escritos até Esdras. Então, livros de escrita grega, como por exemplo Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus, os 2 Macabeus, foram todos colocados para fora. Alguns trechos do profeta Daniel foram retirados. Então, para os judeus, eles ficaram com a escritura hebraica como sendo a escritura canônica. Os cristãos, contudo, continuaram usando a tradução grega, a Septuaginta. Quando Lutero fez o cisma, ou como costumam chamar a reforma, ele foi e pegou para o protestantismo a versão hebraica das Sagradas Escrituras, e por isso ficou com essa distinção. Uma outra curiosidade é que Lutero também queria retirar do Novo Testamento o livro de Tiago. Nós veremos aqui no estudo da Carta aos Gálatas a questão das obras da lei. E Lutero confundiu obras da lei com obras da fé. E aí todo o problema da justificação pela graça que nós vamos ver ao longo desse mês, quando formos tratar dos pontos doutrinários da Carta aos Gálatas. Então, veja, Lutero diz: o homem é uma massa podre, o homem uma massa danata. Ou seja, o que salva o homem é que ele está revestido pela graça. O que é a conversão para o protestantismo? Não é mudança de vida, como nós pregamos na Igreja Católica. Para o protestantismo não tem uma transformação radical de vida. O que tem é que ele aceite Jesus Cristo e o sangue de Jesus vai como que acobertá-lo, encobertá-lo, cobri-lo. E então, quando o Pai olha para aquele que tem fé, ele enxerga o seu Filho Jesus. O homem mesmo continua podre. E, portanto, não existe obra boa do homem. Não existe boa obra. O que existe é a fé e a graça. Só isso. As três teses de Lutero, não é? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Então, não existe nenhuma transformação radical. O que precisa é a fé. Aí vem Tiago e diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas
obras. Então Lutero queria tirar também esse livro, mas não foi aceito, permaneceu. Então o Novo Testamento é igual, tanto para a Bíblia católica como para a Bíblia protestante. Já o Antigo Testamento não. Há essa diferença porque desde o início, repito, desde os primeiros séculos, a Igreja sempre usou a versão grega, sempre usou a Septuaginta no que diz respeito ao Antigo Testamento. Então, como Deus foi agindo, não é? Veja, um judeu da diáspora torna-se aquele que vai propagar para os da diáspora, os judeus e depois os pagãos, a mensagem salvífica de Jesus Cristo. Isso é muito bonito da gente perceber essa entrelinha da ação de Deus na história. Por que me persegues? Por que me persegues? Atos 9, 4. Ao saber que os cristãos estavam fugindo para outras cidades, Saulo pediu ao Sinédrio cartas de recomendação a fim de persegui-los. Foi justamente com esse intuito que, indo a Damasco por volta do ano 35, então veja, Paulo tinha cerca de 30 anos quando se converteu, São Paulo passou por sua experiência de conversão. Veja, de modo geral, a conversão de São Paulo é tida como algo como que miraculoso. Não é? Se a gente pega a versão de Lucas, a gente vê uma coisa fantástica. Paulo está indo para Damasco, de repente, uma grande luminosidade o segue, ele cai no chão. Alguns até colocam, né, que ele caiu do cavalo. A Sagrada Escritura não fala em cavalo não, tá certo? Eu acho que na hora ele tinha já desmontado. Então diz que ele caiu, não é? E, quer dizer, alguns estudiosos colocam aqui uma visão teológica de Lucas, certo? Outros estudiosos dizem que a conversão de Paulo foi um processo de conhecimento. Ele foi, como um erudito, como estudioso, foi se aprofundando até se dar a sua conversão. Não importa essas especulações, o fato é que de fariseu ferrenho, perseguidor terrível da igreja, Paulo se torna, senão um dos maiores anunciadores da fé em Jesus Cristo. Jogado ao chão e com vista ofuscada por uma luz fulgurante, ouviu o próprio Cristo dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Vemos aqui que a conversão de Paulo foi um acontecimento eclesial, já que ao perseguir a igreja nascente, corpo místico de Cristo, ele estava a perseguir a própria cabeça do corpo. Por que me persegues? Vejam que coisa bonita. A conversão de Paulo é um acontecimento eclesial. Veja, Jesus não diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Ou por que persegues os meus discípulos? Não, porque me persegues. Numa evolução posterior, Santo Agostinho irá dizer ou chamar isso de eclesiologia total. Nós não conseguimos compreender Cristo sem a dimensão do seu corpo. Veja, aí aqui a gente entra em vários temas que a gente poderia passar a noite falando. Por exemplo, intercessão dos santos. Os protestantes dizem: só há um mediador entre Deus e os homens. Sim, a gente sabe disso. É só Cristo, mas não Cristo só. É o Cristo total. É a igreja, é o corpo de Cristo. Não se separa Cristo do corpo. Vocês já viram um corpo sem cabeça? Ou uma cabeça sem corpo? É o Cristo total. Então, a eclesiologia total, que Agostinho chamará assim. Pensamos esse quesito da mediação, pensamos essa dimensão da comunhão de dons, aquilo que se chama de intercâmbio de dons. A igreja, quando nós rezamos, por exemplo, a ladainha, nós estamos fazendo isso, reconhecendo que nós somos um só corpo de Cristo.
Eu achei lindo que Papa Bento XVI disse numa de suas palestras, quando ainda cardeal, que a igreja não é formada por uma aglomeração ou um aglomerado de homens, que a igreja é muito mais do que nós que estamos aqui na terra. A igreja são todos aqueles que nos precederam desde o nosso pai na fé, Abraão. Então, a igreja é muito mais do que nós. E às vezes tem gente que acha que é o bambambam na igreja, não é? Ah, se eu não tiver, a coisa não dá certo. Se eu não fizer, a igreja se acaba. Oh, meu Deus! A igreja é muito mais do que nós. Nós somos a menor porção, a menor parcela da igreja. A igreja é sobretudo os santos. São aqueles que já participam da glória, e não só os santos que estão canonizados. Os canonizados são uma pequenina parcela para nos ajudar a perceber que a gente pode chegar lá. A igreja é essa grande porção, esse grande povo eleito do Senhor, que já participa da glória e que está em comunhão com nós, que estamos militando. E, portanto, a conversão de Paulo deixa claro isso. Quando Jesus diz que Paulo persegue a ele e não aos seus discípulos, quando Jesus se identifica com a igreja, nós percebemos que, de fato, a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo vai entender isso, não é? Lembram que na carta aos Coríntios, ele vai falar dessa comunhão entre Cristo e os seus membros. Na carta aos Efésios, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Paulo compreendeu isso mais tarde. Cristo e a igreja estão unidos, formam um todo. Repito, aquilo que Agostinho chama de eclesiologia total. Depois que a gente conheceu um pouco sobre o autor da Epístola aos Gálatas, agora vamos conhecer um pouco das suas viagens. Paulo realizou, conforme encontramos aqui nos Atos dos Apóstolos, 4 viagens. Vamos abrir primeiro aí em Atos, capítulo 13. Eu não irei ler tudo, mas quem tiver curiosidade em casa, eu recomendo que faça essa leitura. Veja, a primeira viagem de Paulo está nos capítulos 13 e 14 dos Atos dos Apóstolos. Paulo está em Antioquia e ele faz todo esse percurso, não é, passando pela ilha de Chipre, Salamina e Pafos, segue para Perge, não é, aqui já na região da Panfilha, a Antioquia da Pisídia em seguida, Icônio, Derbe, Listra. Aí de Listra ele faz o caminho de retorno, não é? Icônio, Antioquia da Pisídia, depois a Panfilha novamente, Atalia, até regressar a Antioquia. Vejam, nessa primeira viagem nós não encontramos nenhuma fundação de comunidade. O que caracteriza essa primeira viagem de Paulo, e aqui é o que é importante, está no capítulo 13, versículo 44 ao 52. Vejam aí. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmia contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé, que era o companheiro de Paulo de viagem, disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Vejam que coisa bonita. Então, nessa primeira viagem, Paulo primeiro se dirige às sinagogas. Primeiro vai levar o anúncio de Jesus Cristo aos judeus, ao povo da primeira aliança. Como os judeus se recusaram a acolher a palavra da salvação, então Paulo se dirige aos pagãos. Essa é a característica principal dessa primeira viagem. A segunda viagem, aí sim, nós temos 2 características. A primeira é que Paulo chega à Europa. Não é? Nós temos ali Paulo na região da Grécia,
não é? A Macedônia. Então, na segunda viagem, Paulo começa a se expandir para além da Ásia. Essa é a primeira característica. E a segunda é que nessa segunda viagem, Paulo já começa a fundar comunidades. Nós temos aqui, por exemplo, a fundação da comunidade grega de Corinto. Então, é nessa segunda viagem, Paulo já começa a fundar comunidades. Essa segunda viagem, vamos aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. E vai até o capítulo 18, versículo 22. Então, do capítulo 15, 36 até o capítulo 18, 22, nós nos encontramos com a segunda viagem de Paulo. Não é? Se vocês olharem aí no capítulo 18, nós temos a fundação da igreja de Corinto. No capítulo 17, nós encontramos aquele famosíssimo discurso de Paulo, que vai ser inclusive, digamos assim, uma justificativa para aquela palavra moderna de inculturação. Paulo chega em Atenas e vê os gregos muito religiosos, tão religiosos que eles construíram um altar para um Deus desconhecido. E Paulo se vale desse argumento do Deus desconhecido para dizer: é precisamente desse Deus desconhecido que eu vim falar para vocês. Não é? No século passado, formulou-se uma palavra para falar disso, que é inculturação. Não é? Precisamente valer-se de argumentos culturais para anunciar uma palavra. Então, dessa segunda viagem, as duas características principais são estas: a chegada à Europa e a fundação de comunidades. A terceira viagem, Paulo faz basicamente o mesmo percurso da segunda, e por isso, não é, quem quiser reler em casa, aí começa do capítulo 18, 22 e vai até o capítulo 19, do capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 26. Então veja, do capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 26, a começar daquele percurso anterior, nós nos encontramos com a terceira viagem de Paulo. Dessa terceira viagem, nós encontramos aí como característica isso que está em Atos 19, 10. Vamos acompanhar aí. Atos 19, versículo 10b. De sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Veja, o evangelho agora já se alargou. Agora nós estamos diante da chamada Igreja dos Pagãos. Agora as portas da salvação se abriram para além dos judeus. E assim se concretizou a profecia. Não é? Os judeus deveriam ser um povo germinal, um povo semente, um povo donde se irradiaria a luz da salvação a todos os povos. Agora nós podemos, diante dessa terceira viagem de Paulo, dizer e constatar com alegria: a salvação chegou a todos os povos. Judeus e gregos puderam ouvir a palavra do Senhor. E também nessa terceira viagem, nós nos encontramos com Paulo fundando comunidades. Nós temos aqui a fundação de Éfeso. Nós vamos encontrar aí no capítulo 20. A fundação de Éfeso. Aliás, capítulo 19, desculpem-me, do Evangelho dos Atos dos Apóstolos.
E por fim, a quarta viagem de Paulo, que aí, como nós sabemos, é a sua última viagem. Está no capítulo 21, versículo 27, até o final dos Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28. Então, do capítulo 21 até o capítulo 28, nós nos encontramos com a última viagem de Paulo. Essa viagem tem duas características. A primeira é a prisão de Paulo em Jerusalém. Obviamente que os judeus não ficaram satisfeitos com a conversão de São Paulo e com o seu anúncio. E então eles começaram a persegui-lo. Mas vejam que coisa bonita. Paulo conseguiu enxergar nessa perseguição um meio de expandir o Evangelho. Meus irmãos, como nós estamos longe atualmente dos cristãos do primeiro século, viu? Longe, 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 longe. Não do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista da compreensão do que é ser cristão. Hoje em dia, se a pessoa passa por um problema, diz logo: será que Deus existe? Eu estou sofrendo. Não vou para a igreja mais não. Para que ir à missa? Não serve de nada. Não é justo, por que é que eu estou passando por isso? Paulo faz o caminho contrário. Eu estou sendo perseguido, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou aproveitar que eles vão me prender e vou pedir para ser julgado pelo imperador, porque eu vou para Roma e lá eu anuncio o Evangelho. Vejam que coisa linda. Paulo vê no sofrimento um meio de anunciar a salvação. E é isso que acontece. Ele vai ser levado para Cesareia e então ele pede: já que eu sou um cidadão romano, lembram lá no início? Paulo é um cidadão romano. Já que eu sou um cidadão romano, então eu tenho o direito de ser julgado pelo imperador. Eu quero ir para Roma. Então ele se vale disso, desse argumento de ser um cidadão romano, e aproveita para anunciar a salvação na capital do império. Então a segunda característica é que agora o anúncio do Evangelho chega aos confins do mundo. Veja, quando nós estamos falando de confins do mundo, nós estamos pensando no mundo conquistado, no mundo conhecido, no mundo romano. Chegar à capital do império significa um ponto máximo, certo? É tudo que se conhece de mundo, de civilização naquela época está inserida neste contexto imperial, do Império Romano. É o mundo conhecido. Então Paulo se aproveita disso para anunciar o Evangelho. Eu não quis colocar as datas de cada viagem porque varia muito essa questão de datação. São probabilidades. Ao que tudo indica, a primeira viagem de Paulo aconteceu entre 48 e 52. Paulo vai chegar em Roma por volta do ano 62. E como nós sabemos, no ano 67 se dá o martírio de Paulo. Uma curiosidade, vocês sabem por que Paulo foi morto por decapitação, não é? Alguém sabe dizer? Porque Paulo era um cidadão romano. Exatamente. E um cidadão romano não seria morto de um modo humilhante como pela crucificação. Então a crucificação era a morte máxima, extrema, a humilhação extrema para quem não era um cidadão romano, como Cristo, como Pedro. Então era a pena máxima do império para alguém que não fosse um cidadão romano. A pena máxima para um cidadão romano era a decapitação. Seria uma morte menos humilhante para um cidadão romano. Agora nós vamos ver a questão do gênero literário, carta ou epístola. Embora os dois termos sejam sinônimos, alguns sublinham uma pequena diferença entre eles.
Carta é algo mais pessoal, escrita diretamente a uma pessoa ou comunidade sem uma finalidade ulterior. Epístola, ao invés, visa um público mais amplo, tem como objetivo não somente aquele público imediato, mas gostaria de ser difundida a todos os cristãos. Ou seja, a epístola era uma carta que tinha a ambição de ser amplamente difundida. Sob esse ponto de vista, alguns dizem que os escritos de Paulo parecem mais com cartas, escritas de maneira pessoal a um grupo ou até mesmo a pessoas. Apesar disso, se difundiram e se tornaram epístolas por causa do carisma e da autoridade que Paulo ganhou como apóstolo de Cristo. Então, digamos assim, alguns estudiosos mais perfeccionistas fazem essa distinção. A carta ela seria algo mais pessoal, com uma finalidade mais restrita. Então, por exemplo, os estudiosos costumam chamar de carta Timóteo, as cartas a Timóteo, a Tito, que são bispos, então seria algo mais pessoal. Já a epístola, ela não teria um destinatário definido, digamos assim, ou restrito, mas ela tem uma abrangência maior de destinatários e a sua finalidade também seria mais abrangente. Então, a rigor, nós estamos estudando uma epístola. Durante esse mês, as nossas formações, várias vezes vocês vão ouvir eu dizendo carta, certo? Mas a rigor seria epístola. A epístola aos Gálatas, como nós veremos, ela é, digamos assim, num tom bem mais apologético. Ela é bem mais de defesa. Por isso, alguns autores dizem que a dimensão doutrinária ou a carta aos Gálatas deve ser vista em paralelo com a carta aos Romanos. O eixo doutrinário é o mesmo, contudo, enquanto que a carta aos Gálatas é mais enfática, Paulo é mais duro, na carta aos Romanos ele trabalha mais o tema da justificação. Então, ele vai falar de um modo mais, digamos assim, ameno e mais reflexivo sobre essa questão da justificação, da lei e assim por diante, tá certo? Mas o que é mais importante aqui, ao percebermos o gênero literário, primeiro, esse é o gênero mais comum do Novo Testamento. Não sei se vocês já se deram conta, o Novo Testamento tem quantos livros? Ave Maria, pensava que não sabiam. 27, não é? Se vocês se derem conta, a maioria dos livros são cartas. Nós temos 4 evangelhos, que é um gênero, nós temos os Atos dos Apóstolos e nós temos o Apocalipse de São João. Então vejam, 3 gêneros: Evangelho, Atos, que alguns estudiosos chamam de Evangelho do Espírito Santo, ou outros chamam de Atos de Pedro e Paulo, e nós temos o gênero apocalíptico. Então vejam, são 6 livros e os outros 21 livros são cartas. Cartas de Paulo, as cartas católicas. Esse gênero é muito comum não só na Sagrada Escritura, mas também nos padres da Igreja. Os primeiros escritos dos padres da Igreja são cartas. Pensamos, por exemplo, Inácio de Antioquia, que escreve as cartas às igrejas enquanto ele está sendo conduzido para ser morto também em Roma. Pensamos em Clemente Romano e outros padres que escreveram cartas. E por que é importante a gente lembrar do gênero literário? Quando nós nos deparamos com cartas, isso quer dizer que nós estamos diante de pastores que estão preocupados com suas comunidades. Ou seja, não pensem que Paulo um dia sentou no seu birô lá bem chique e disse: o que é que eu posso refletir sobre Deus? Vou escrever aqui uma tese teológica. Não, carta não é isso.
É lógico que nas cartas nós encontramos conteúdos teológicos, doutrinários, sim, encontramos. Mas a finalidade da carta não é fazer uma exposição teológica, científica, não é montar um trabalho acadêmico. Quando nós nos deparamos com o gênero literário de cartas, já sabemos, nós estamos diante de pastores que estão preocupados com a salvação do seu rebanho. Por isso que Paulo é tão incisivo, não é? Vocês vão ver, ele diz: por que vocês se desviaram do evangelho tão rápido? Eu vos anunciei um evangelho e agora vocês já estão seguindo outro evangelho, como se existisse outro evangelho e não existe. Quem anuncia um evangelho diferente do que eu anunciei, que seja excomungado, anatemacite. Vejam, a preocupação é pastoral. Quando nós nos deparamos com o gênero carta, já sabemos, a preocupação é pastoral. Repito, podemos sim encontrar teologia, conteúdos doutrinários, podemos, mas a finalidade é outra. É diferente, por exemplo, até entre os evangelhos. Se a gente pega, por exemplo, o evangelho de Marcos, que é considerado o evangelho primitivo, o primeiro evangelho de todos, nós nos encontramos com um texto bem rudimentar, um texto bem simples. Quando nós pegamos o evangelho de João, que já é um texto bem posterior, possivelmente lá do final do século I, nós já nos encontramos com um texto muitíssimo refinado, com muita teologia. Tanto é que o evangelho de João será chamado de Evangelho do Alto. A cristologia joanina é uma cristologia do alto. João começa falando de Jesus como o Verbo, como Deus, luz de luz, Deus de Deus. Então veja, esses textos ao longo do tempo foram ficando rebuscados do ponto de vista teológico. Nas cartas nós estamos noutra dimensão. Nós estamos na dimensão de pastores preocupados com problemas concretos das suas comunidades, com temas específicos. Então, esse é o gênero do livro que nós estamos iniciando o estudo. Agora vejamos o lugar, a datação e os destinatários da epístola. A carta provavelmente foi escrita em Éfeso, mas veja, são dados prováveis, ou Éfeso ou na Macedônia. Alguns autores colocam entre o ano 54 ou 55, outros colocam provavelmente no ano 57. Então veja, a Páscoa de Cristo aconteceu por volta do ano 33, mais ou menos. O primeiro texto do Novo Testamento foi surgir mais adiante, lá por volta do ano 48. Alguém sabe qual é o texto mais antigo do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Como? Sim, a carta aos Tessalonicenses. Então, é o texto mais antigo do Novo Testamento. Foi escrita lá por volta do ano 48. Essa carta de Paulo, portanto, já está há quase 20 anos depois da Páscoa de Cristo. E há uma dúvida se essa carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém ou depois. Os autores hoje já levam a crer que ela foi escrita depois do Concílio de Jerusalém. O tema da carta de Paulo, como nós vamos ver nos eixos doutrinários, foi precisamente o tema tratado pelo Concílio de Jerusalém. Está aí a citação, para vocês pesquisarem em casa, saberem o que se trata. Atos 15, capítulo 15, versículos do 5 ao 29, que é precisamente o tema dos judaizantes. Nós vamos ver a seguir. Então, ao que tudo indica, essa carta aos Gálatas foi escrita depois do Concílio de Jerusalém. Os destinatários são os habitantes da região gálata, não é? Paulo diz no versículo 2, capítulo 1,
as igrejas da Galácia. Então, se vocês lembram no mapa, possivelmente essas igrejas aqui, Icônio, Antioquia da Pisídia, nessa região aqui, possivelmente por aqui. Comunidades recém-evangelizadas, em sua maioria de matriz pagã. Aquilo que eu já falei, nessa região, não é? Já não mais de judeus, mas a maioria pagã. As circunstâncias da carta. Nas comunidades da Galácia, apresentaram-se uns judaizantes pregando que os cristãos, para salvar-se, tinham de circuncidar-se e observar certas prescrições mosaicas. Os judaizantes não pretendiam que os judeus convertidos continuassem observando a lei, e sim que os pagãos convertidos a adotassem como requisito de salvação. Em outras palavras, os pagãos tinham que passar pelo judaísmo para serem cristãos. Correlativamente, tentavam desacreditar Paulo, sua condição de apóstolo e sua doutrina. Então vejam, o grande conflito de Paulo na carta aos Gálatas vai ser com os judaizantes. Gravem isso aí também no juízo, que vai ser importante para os próximos encontros. Então, os judaizantes, eles tentaram, não sei se consciente ou inconscientemente, transformar o cristianismo numa espécie de gueto do judaísmo. Então, o cristianismo seria uma espécie de segunda categoria do judaísmo. Vejam, para eles, um pagão que se convertesse ao cristianismo deveria primeiro ser judeu, ser circuncidado, para depois se tornar cristão. Então, veja, o batismo não seria o caminho para a conversão. Primeiro teria que ser judeu, para depois se tornar cristão. O cristianismo seria então uma seita dentro do judaísmo. E para que isso acontecesse, eles começaram então a atacar Paulo. Desacreditaram o apostolado de Paulo, desacreditaram a doutrina de Paulo, porque no concílio de Jerusalém e também Paulo na sua pregação deixou claro, não é preciso circuncidar-se. O que é preciso é o anúncio de Cristo e o batismo, o querigma e o sacramento. Então, a circuncisão, a observância da lei de Moisés, não é mais exigência. O pagão não deve se tornar um judeu para poder se tornar cristão. De pagão, se ele escuta a palavra de Cristo, se ele aceita a Cristo, basta ser batizado e então ele se torna cristão. E para concluir, de modo bem panorâmico, eu quero colocar aqui alguns eixos doutrinários da carta, certo? Nós vimos o autor, vimos a questão das viagens de Paulo, para entendermos o processo de formação das comunidades, vimos o gênero literário, vimos as circunstâncias da carta e agora vamos tratar de um modo mais específico o que é que a carta trata do ponto de vista de doutrina. Eu não vou tratar sobre isso agora porque nós vamos ter 3 encontros, mas só para vocês terem uma visão panorâmica do que a carta trata no quesito de doutrina. O primeiro ponto, assim, o mais importante da carta é o tema da justificação. Para os judaizantes, e Paulo vai deixar isso claro, seriam necessárias as obras da lei. Era preciso a circuncisão, era preciso a observância da lei mosaica. Paulo vai dizer que não são as obras da lei que nos salvam, mas a fé em Cristo. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Então, a grande questão da carta é essa. E como eu disse, uma exposição doutrinal mais refinada sobre esse tema nós vamos encontrar na carta aos Romanos. Alguns
estudiosos orientam que Gálatas seja lido do ponto de vista doutrinal em paralelo com Romanos, porque, como disse, pelas circunstâncias, a carta de Paulo é curta e muito incisiva. Paulo é muito duro na carta aos Gálatas. Já na carta aos Romanos, não, ele é mais ameno e trata, digamos assim, do tema com maior destreza. E aí ele vai fazer toda uma oposição entre lei e fé, Gálatas 3, 23, 29, entre lei e espírito, Gálatas 3, 1, 5, entre lei e promessa, Gálatas 3, 6, 18, todo nesse quesito da justificação. Depois nós vamos ter o tema da filiação divina. Paulo vai dizer que nós fomos resgatados da lei. Não sei se vocês lembram e sabem, mas a única menção que Paulo faz a Maria é nessa carta aos Gálatas, e mesmo assim uma menção indireta. Ele diz justamente aí nesse capítulo 4 que Jesus nasceu de mulher, ou seja, nasceu sujeito à lei para resgatar os que estavam submissos à lei. E quando ele nos resgata, pela fé, pelo Espírito que nos foi dado, pela graça, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Depois, a liberdade cristã e a caridade, do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 10. Então, a carta está mais ou menos organizada desse modo. A primeira parte, que eu iniciei com ela, no início dessa formação, nos aponta quase como que um dado apologeta, uma autodefesa de Paulo. Paulo dizendo que justamente ele foi tão judeu quanto esses judeus que estão tentando desvirtuar o seu evangelho, o seu anúncio salvífico. Então, essa primeira parte é quase como que uma autodefesa que Paulo faz. E para concluir, tem um dever de casa, não é? O que será? Muito bem. Ninguém chega aqui na semana que vem sem ter lido a carta aos Gálatas, não é? Porque a partir da próxima semana, aí nós não vamos mais tratar desses temas introdutórios, não é? Mas vamos mesmo ir à carta. Então leiam, são 6 capítulos apenas, não é? Não é possível que não consigam ler. Quem não for muito adepto de leitura, uma dica, nós temos daqui para lá 7 dias, não é? Então cada dia lê um capítulo, tá certo? Ainda vai ficar um dia de bônus para esfriar o juízo, tá certo? Mas cheguem aqui na próxima sexta com a leitura da carta. Então veja, esses temas que eu expus, esses dados, como eu disse, são introdutórios. Devem estar na nossa consciência para nos fazer compreender melhor o livro que nós vamos passar a estudar a partir da semana que vem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.